Olá, Ruth. Olá, boa tarde, Ângelo. Cá estamos mais uma vez, não é? Para fazermos aqui uma pequena conversa, agora sobre algo completamente, eu diria, completamente não, para sermos honestos, ninguém descobre a pólvora, não é? Tertúlias poéticas, tu participaste, organizaste muitas, eu também algumas, andei uns anos em que não fiz outra coisa, antes de até me aventurar em projetos editoriais e de estar ligado de forma diferente em projetos de coletâneas, antologias e edições de livros. Paralelamente ao que já fazia há muitos anos atrás, ia fazendo umas tertúlias até nas escolas e muitas foram bastante agradáveis e foram provavelmente o ponto de partida para a nossa paixão pela literatura, pela cultura, diria, de forma mais alargada, pela literatura e particularmente pela poesia. Mas tu tens aqui um conceito que, de facto, podemos dizer que é inovador, diferenciado, peculiar, criativo, com tudo o que isso possa querer dizer, que são as desgarradas, tu dizes aqui desgarrada e rapsódia poética, portanto, no plural podemos dizer desgarradas poéticas ou rapsódias poéticas. A desgarrada é um conceito que está associado ainda muito na cabeça das pessoas ao fado, né? À nossa tradição, ainda bem assim nas casas de fado, sei lá, no Bairro Alto e não só, nas casas típicas de fado, não só em Lisboa, mas particularmente em Lisboa e noutros locais. Está associada à espontaneidade, não é? Aos repentistas, àqueles que, de facto, através de uma melodia... Aliás, eu fiz uma coisa aqui há uns anos com um colega meu, com o Pedro Capelas, que é um grande músico ligado ao rock, ao jazz e ao rock sinfónico e por aí fora, e ao blues, e aos rhythms and blues, que era... não com fado, mas com blues típicos, clássicos, umas vezes em inglês, mais da parte dele do que da minha, outras vezes mais da minha parte em português. Lembro-me de estar, sei lá, alguns fins de semana, algumas coisas em minha casa, cheguei a pôr lá umas 50 pessoas em casa, tenho uma sala grande, e lembro-me em festas, e às vezes não havendo festas particulares ou efemérides de anos ou coisas do género, nós combinávamos e fazíamos umas desgarradas em rhythm and blues, né? Assim, uma coisa eram desgarradas musicais. Que não são muito comuns, mas também já participei, não que eu tenha algum talento para isso, não é isso que estou a dizer, que às vezes era um bocado ao lado, mas também já participei em 2 ou 3 coisas ligadas à desgarrada do fado, que é mais típica, mais conhecida. Sim. E também sei que existe a desgarrada poética, mas a desgarrada poética é menos conhecida, digamos assim, menos posta em prática, mais reservada talvez a pequenos grupos. E tu tens esta ousadia, esta coragem, diria assim, de... eu não gosto muito da palavra profissionalizar, entre aspas, a desgarrada poética, neste sentido em que, por que não, talvez seja esta a pergunta de onde tu possas partir, ou que tenhas partido, por que não começar a desenvolver um projeto, um conceito de desgarrada poética, também no sentido didático, pedagógico, para que as pessoas possam, portanto, e não apenas para poetas, para aqueles que já estão na poesia e que nas tertúlias poéticas dizem poemas, uns melhor, outros menos bem, mas que o fazem. Mas é uma outra forma, digamos assim, de despertar o talento das pessoas, de o incentivar, de o galvanizar. Tu tens muito, aliás, tu és uma mulher nesse sentido que tens feito, desde que conheço, tens esse talento, esse dom de galvanizar, motivar os outros para a causa da cultura, da literatura e particularmente da poesia, através do Ventos Sábios, em particular esse grupo literário, tudo muito bem animas, e que agora dentro dele e a partir dele, e com o apoio aqui de umas entidades que já podemos aqui evocar, tu estás a fim de, durante um tempo, e oxalá que seja muito tempo, e que consigas correr o país quase todas as ilhas, e porque não a CPLP, a lusofonia, porque não ires ao Brasil ou ao Cabo Verde ou assim e levar este conceito, não é? Eu acho que era giro. E já tens um programa, já tens aqui um apoio, aliás o cartaz é muito bonito, devo dizer-te, está muito bem feito. Vai ser o primeiro, o arranque vai ser na Mortosa, ali perto da Ria de Aveiro, não é? Sim. Aliás, tu chamas-lhe Rapsódias Desgarradas da Ria, na Ria. Sim. Da Ria, o que é também um título bastante bonito, mas eu já falei muito, diz lá tu é que és a mentora da coisa. Olha, Ângelo, antes de mais, obrigada por este bocadinho de conversa, obrigada por teres sempre também
um bocadinho de tempo e de atenção e de carinho para quem gosta da poesia. Sabes que é um prazer e um gosto. Sim, e para os dois. Por isso mesmo, eu estou contente por poder partilhar isto contigo e para todos ouvirem contigo. As desgarradas poéticas e as rapsódias poéticas nascem mais perto de mim ou dentro do que eu faço ou como eu as faço, nascem em 2019, mais ou menos, pouco antes da pandemia, em conversa com um amigo que certamente estará a ouvir, que é o Manuel Filipe Santos. Em conversa com ele, estávamos os dois a trocar poemas, a ler poemas, coisas que pessoas que gostam da poesia fazem, e de repente ele começa a ler um poema e eu lembrei-me de outro e interrompi-o e comecei a ler o meu, e quando demos conta estávamos a folhear um livro inteiro de poesias, cada um com o seu, a darmos resposta aos temas e às ideias e aos sentimentos que íamos sentindo com as poesias que líamos. A partir daí entrou a pandemia e eu tentei juntar, uma das coisas que aconteceu muito na pandemia, e tu sabes que sim, foi que as pessoas tentaram se unir e não perder o contacto, e recorre-se muito então aos eventos online. Isso foi um lado bonito, apesar de tudo, apesar dos riscos, apesar do cansaço, sim, o online tem também esse lado interessante de unir as pessoas, não é? Tem de unir as pessoas e de facilitar contactos e diminuir distâncias, que é hoje este caso, não é? Onde eu depois, quando dentro do próprio grupo literário, começo a preparar uma data de desafios, pensando também não só nos objetivos que eu tinha para os desafios, mas também com o colmatar de uma situação ao ponto de pôr toda a gente à vontade de mexer, de lidar e de tratar a poesia por tu. Mas não no tratar da poesia por tu de uma forma que vá desrespeitar ou vá banalizar, exatamente. É sentir-se confortável e sentir que a poesia não pertence só a umas pessoas, pertence a todos. Sentir e pensar que se eu não escrevo poesia, eu leio poesia, se eu não leio, ouço, se eu não ouço, divulgo, e que a poesia é uma forma de cura muito, muito especial e muito importante. Tem terapia. Exatamente. É terapêutica e não só a nível emocional, mas também a nível social. Há várias formas físico, e até físico. E físico. Se estiveres com uma enxaqueca, ouves um bom poema com uma música em fundo, passa-te um bocadinho. pelo menos distraímos a dor, e nós sabemos que a dor tem uma hierarquia, não é? Se tiveres uma dor no dedo e de repente tens uma maior no braço, a dor do dedo desapareceu. Então, porque não a dor da saudade na poesia para tirar uma dor física? E tens toda a razão. Pronto, e entretanto nós fomos fazendo isto online também, eu fui fazendo com alguns grupos, com algumas pessoas do grupo literário, fomos fazendo experiências, até porque eu não queria que parassem, nem parássemos de viver com a poesia, e comecei a ver que estava na hora, se calhar, de partilhar e fazer alguma coisa, uma vez que está toda a gente com fome e com sede de se juntarem e de conviverem, ainda com alguns cuidados. Falei então com os membros do grupo e incendiei, como eu costumo dizer, algumas pessoas à minha volta, e a isso eu tenho que agradecer às entidades de apoio que, assim que souberam e eu expliquei, disseram logo que queriam estar connosco. Lembrei-me de ti para me ajudar a divulgar. Relógio da aldeia. O meu também tocou aqui. Este relógio é terrível, é uma barulheira. Enfim, não faz mal. É lindo, é lindo. Olha, dá para um poema. Exatamente, dá para um poema. E comecei a juntar pessoas e decidi então, olha, é desta que eu vou fazer isto, não a um nível tão intimista e tão reservado, mas vou abrir isto. Porquê, Ângelo? Porque eu sei que há pessoas, e conheço pessoas que fazem parte do meu grupo literário, que gostam muito da poesia, mas sentem que não conseguem escrever. Há outras que escrevem, mas não conseguem declamar. Há outras que não se sentem à vontade em levantar e partilhar um poema. E eu disse, é desta.
e organizei então a primeira És desgraça. determinada, és uma mulher, enfim, com garra, assertiva também nesse aspecto de motivadora, galvanizadora, portanto, e és a primeira a dar o exemplo, isso de facto agrada-me. Também gostaria, já fui um bocadinho assim como tu, agora sou cada vez menos, também um bocadinho preguiçoso para certas coisas, estou a ficar assim, talvez Mas seja hoje o perigo. hoje incendiei-te. Mas acho que sim, acho que esse aspecto é muito bom e aliás, o mundo precisa de poesia, nós não podemos deixar de morrer a poesia, ela não está numa torre de marfim, porque há ainda muita gente que infelizmente pensa isso. De todos os quadrantes, com todas as influências académicas, ideológicas, enfim, com tudo aquilo que eles são ou não necessitariam de ser, o que é facto é que ainda há muito quem pense que a poesia é qualquer coisa que fica lá num sítio, ou vamos lá comungar, comunhar daquilo, digamos assim, fazer a comunhão com aqueles que já lá estão, ou então temos que fazer uma espécie de caminho, como se fôssemos para entrar. Há quem pense ainda, se me permites esta analogia, esta imagem, que a poesia é uma espécie de ordem secreta, não é? Ou de seita secreta, ou uma coisa do género assim, não querendo ser pejorativo. Sim. Não é nada, quer dizer, eu acho que a poesia tem que estar em todas as dimensões da nossa vida, nas coisas mais metafísicas, mais banais, mais comezinhas, mais ligeiras, mais cotidianas, e há poesia em tudo isso, e temos que saber encontrá-la, temos que divulgá-la, temos que saber também de alguma forma atrair cada vez mais pessoas, porque eu acho que o mundo sem portanto, nós olhamos para o mundo, é a economia até desachega, é a política até desachega, é a preocupação constante daquelas coisas rotineiras, como, enfim, a sustentabilidade da vida, que tudo isso é importante, a dimensão... Mas esquecemos do belo. Sim, exatamente. Às vezes temos o belo à frente dos olhos, passamos por cima, não vemos as coisas. Aliás, como sabes, e isto é quase um lugar comum, as coisas mais simples, mais importantes, mais belas, estão connosco permanentemente. Nós é que estamos tão cansados, tão distraídos, tão cheios de outras coisas menos importantes, que acabamos por passar ao lado disso, não é? Olha, sabes, desculpa, eu comparo um pouco a poesia com a mulher. O meu pai, que era um homem que também gostava muito de poesia e gostava do belo da vida, era um homem prático também, mas nunca se esquecia de me mostrar o belo nas coisas simples. E tenho variedíssimas histórias com ele que estou a pôr no papel, organizar. E o meu pai dizia, a mulher e a poesia são muito parecidas numa coisa, a mulher tem que se sentir à vontade para estar num castelo, numa sala de baile, no mercado, na rua, à chuva, com salto alto, salto raso. A mulher tem que saber estar, exatamente, saber estar e saber se misturar sem perder a sua essência. E quando ele me dizia isto com a poesia, faz cada vez mais sentido para mim esta comparação que ele fazia, que a mulher e a poesia devem estar em todo. O meu pai era um sábio, sim. Era um sábio porque saber estar, infelizmente, nem toda a gente sabe estar e temos tantas histórias, e às vezes o saber estar é sermos exatamente igual a nós mesmos. Autênticos. Às vezes o problema, exatamente, é a autenticidade. Às vezes, eu vou pôr aqui a máscara do estar naquele evento, eu tenho que estar assim. E às vezes estraga tudo, porque a pessoa depois não percebe-se, né, e não precisamos estar muito orientados para isso. Às vezes percebemos que há pessoas que estão muito de forma incomodada e artificial, quando não era necessário que assim fosse, bastava ser quem é, não é? É verdade, e é tão divertido viver, Ângelo, é tão divertido ser autêntico, é tão divertido estar como estamos. E sabes que eu pensei nisso na última apresentação do Mundos, por causa de ti, só uma pequena parte. Tu estavas ali tal e qual como tu és e apresentas-te sempre dessa forma, e eu estava a pensar, é tão divertido ser assim, porque é que nós somos todos assim? E a poesia deve ser assim, autêntica, pura, vem de dentro, vem da essência. E eu trago este conceito, partilho este conceito, porque acho que temos que puxar pelos poetas
mais conhecidos, ou os poetas que são considerados mais famosos, ou já com um Isso é relativo, não é? Como sabes, isso é muito relativo. Exatamente, a tua opinião pode ser diferente da minha, Que mas é que é o... Pois. na cabeça de cada um há de haver alguém que, eu não chego ali, e há de haver outros que Ou a eu vou pessoa lá diz, por não, causa daquela pessoa, não é? Há quem vá a um sítio só por causa de... porque vai lá não sei quem, não é? Isso é verdade. Isso é horrível. Mas é assim. É É assim. verdade. E é assim, e se nós soubermos lidar com isso da melhor maneira, também podemos partilhar com o que está à nossa volta, partilhar quem somos e o que temos com todas estas pessoas. E era também puxar pelos apaixonados pela poesia, pela escrita, pela literatura, que vivem em sítios um pouco mais longe, talvez dos grandes eventos ou dos grandes acontecimentos, trazê-los e mostrá-los, olha, aqui neste lugar bonito também nasce a poesia, também podemos mostrar o que escreves, o que sentes, e a partir daí, Ângelo, eu tenho tido uma experiência maravilhosa, que é pessoas que diziam, eu não escrevo, de repente estão a escrever e estão a escrever sonetos e estão a perceber o que é um ensaio. Eu tenho notado isso, tenho constatado isso. Aliás, e tu tem que ser dito, portanto, tu tens que vir para a equipa da Colibri um dia destes, muito porque gosto. faz muita falta e tens, de alguma forma já fazes isso, já tens ajudado a descobrir novos talentos, pessoas que por, enfim, razões legítimas não têm a experiência de publicar, por exemplo, na coletânea Mundos, e tu tens conseguido motivar e galvanizar para isso é muito importante. E tens feito um trabalho de facto fantástico com o teu grupo, o grupo literário, que é um projeto muito original, que é o Mundos, não é? Que é internacional, basta estar nas redes para o ser, mas não é só por causa disso. Eu acho que tens feito um trabalho também didático, pedagógico, porque de vez em quando, aliás, nós aqui numa conversa qualquer anterior havíamos aflorado isso, queria que te sugerir qualquer coisa nesse sentido, mas não precisava de o ter feito, porque tu chegas lá por ti mesmo. Mas por acaso fizemos, peguei na tua sugestão e trabalhámos a pontuação. Sim. Sem querer melindrar ninguém, porque há pessoas que se sentem melindradas, não é? Eu jamais irei, até para os meus alunos, jovens e adultos, eu não digo quando eles escrevem cheios e com problemas de sintaxe, semântica e ortografia, não se deve dizer, olha, o meu amigo não sabe escrever, diga-se outra coisa. É a última coisa que alguém deve dizer, mas tem que se tentar motivar e tentar que a pessoa perceba que... Porque às vezes chegam-nos coisas interessantíssimas, mas que precisam de ter ali uma volta a nível de conteúdo, a nível da ortografia, da pontuação, etc. E de conhecimento, de ferramentas, Ângelo. Como é que eu posso condenar uma escrita se aquela escrita vem só do coração e não tem um pouco de estrutura? Agora meteste o dedo na ferida. Preciso, exatamente. Olha, até me arrepiei. Eu tive um caso aqui há tempos no meu grupo literário em que um jovem de outro país, de Alemar, começou a tentar escrever poesia. E eu sentia o que ele escrevia porque era muito emocional, mas tinha problemas, tinha erros. Claro, e às vezes não é a língua materna, não é? A língua não era a língua materna. Cresce em outros dialetos e exatamente. De onde ele vinha digamos, de um lugar sofrido da vida, e o que ele expunha ali era tão bonito e tão profundo, mas precisava de uma engraxadela e de um apoio. E aconteceu que volta e meia ele publicava, e entre eu e mais duas pessoas que tenho no grupo, de vez em quando, nós temos um sistema de nos avisar uns aos outros, às vezes até um erro digital torna-se um castigo cruel, de irmos dizendo offline, olha, vê lá aquela linha ou aquela palavra, o que se passa ali. E este jovem, há um dia que ele se sente à vontade e publica o poema pronto, decidiu, sem rede, como costumas dizer, sem rede. E houve ali uma ou duas pessoas que foram tão cruéis no comentário que doeu-me o coração, e o jovem deixou de escrever. Ele começou isto há coisa de 7 ou 8 meses, só ontem, e eu fiquei super feliz, ontem mandou-me e perguntou-me, vê lá se eu posso partilhar isto. E eu fiquei mais contente
nunca houve tantos erros que me alegrassem tanto. Foi o que eu lhe Sabes disse. que Olha, isso que estás a dizer, eu já ando nisto, como sabes, há muitos anos, já passaram sim, e já tenho muitas histórias a esse nível. E há pessoas que aceitam muito bem e até ficam muito agradecidas, há outras que acham que quem é este tipo para me estar a dizer que eu não sei escrever, há tudo um bocadinho, não é? Mas sim, também há os puritanos da língua, não é? Há aqueles que acham que tem que ser aquela linha, tem que ser daquela maneira. Portanto, a questão da qualidade literária e poética, tu falaste do coração, falaste da dimensão emocional, afetiva, que é muito sim. importante, mais do que importante, é a base da poesia, diria assim. Claro que tudo importa, tudo tem que ser casado, Claro, tudo tem que encaixar e de facto escrever bem, não é? Portanto, nós todos, e sobretudo os poetas ou aqueles que se consideram enquanto tal, têm que ter essa responsabilidade acrescida de cuidar da língua. Mas não há ninguém perfeito, aliás, mas conta-se cuidar de aquela quem a história. produz, porque se nós não cuidamos de quem a produz, ela morre, Exatamente, e ajudar tal como a aqueles. Isto é um poesia. bocado, se me permites, é um bocado como aquela velha teoria da dialética descendente do Platão, não é? Alguém nos diz que temos alguma iluminação, ou nós sentimos assim, nós temos o dever ético, moral, a responsabilidade de ir à Exato, caverna e iluminar os que lá estão, e que não têm luz, não exatamente. é? Portanto, eu acho que isto é a resposta, digamos, mais ou menos romântica que eu diria àqueles puritanos. Não, o meu amigo, para isto não. Vá dedicar-se a outra coisa. Eu acho que o mundo seria Nunca. bem mais interessante, maravilhoso, se toda a gente mesmo, porque às vezes uma série, ainda há tempos, aliás, no programa de rádio que eu tive com o Fernando, em off, a gente falava um bocado disso. Pá, todos somos um bocadinho poetas até ali aos 17, 18 anos, 15, 16, 20, por aí, e depois é pena que, pronto, depois nascem os Deixamos de filhos, sonhar, começamos deixamos de sonhar. exato, matamos um bocado a criança cá dentro de nós, utilizando É aquela verdade, metáfora, não é? E isso é sim. pena, porque se nós continuássemos na demanda, na aventura da poesia, e não é a poesia só do escrever versos, isso é outra coisa, isso já é importante também, Sim, a é a poesia não é poesia, só poema, é do exatamente, viver poeticamente, do estar na e exatamente. pela poesia em termos de vida, que eu acho que tu és uma mulher deslumbrante, telúrica, porque tu não é, tens esses projetos, apoias tudo isso que a gente sabe, mas tu és a tua mundividência, a tua vivência cotidiana é poética. E isso, de facto, é interessantíssimo, é diferenciador, não é? É olhar para as coisas com um olhar poético, com tudo o que isso possa querer dizer. E às vezes parece que a muitos dão, não, quer dizer, são mais frias, não conseguem perceber o encanto e a magia de viver de forma poética, não é? Porque por razões que se podem evocar e explicar ou não, e de facto ajudar aqueles que querem dar alguns passos para entrarem no mundo, digamos, poético, Uhum. e que nem que seja por ajudar, olha, essa palavra não é assim, eu digo-lhe como é que é, nunca mais se esquece. Ou talvez a forma mais interessante de apresentar isso seja esta ou aquela. Eu estou nisto há 30 anos, ou mais de 30 anos, e orgulho-me de ter, isto para outros é uma crítica em relação ao meu trabalho e ao trabalho das editoras por onde eu tenho passado, quando é que alguém já me tinha dito, alguém já me disse e aflorou de forma subreptícia algumas vezes, e outras de forma muito direta, até demasiado direta, pá, o meu amigo não sai das editoras de escola. Então, estás a ver? E eu disse, não, eu não saio porque não quero sair, estou bem assim e é isto exatamente que eu quero fazer, até para E eu mim. sou professor. Não, mas independentemente disso, estás a ver, eu Sim, já sim, nem vou sim. por aí. Isso é outra área da minha vida. Agora, nisto que me apaixona e que eu há muitos anos faço, é exatamente porque até a pureza, digamos, há bocado falávamos em autenticidade e com tudo o que isso implica, não está naqueles que muitas vezes não leram tantos livros, não têm ali uma carga, digamos, académica. Aliás, o Fernando Pessoa dizia isso, ainda bem Sim. que eu não segui universidades, ainda bem que eu não fui académico, fui várias vezes convidado para isso, e ele passou lá pela academia, né, pela Faculdade de Letras. Sim. Ele, se calhar, foi o gênio que foi, ou é, o gênio continua, não é? Não Sim, morreu sim. nunca. Ele é o gênio que é exatamente por não ter essa carga e esse peso académico. Pronto, mas isso E são porque era coisas que a gente... autêntico, sabes? E é tal coisa, a beleza de ser autêntico é que
E mais uma vez vou comparar a poesia a uma mulher, que também comparo com um diamante. Um diamante para ser lapidado tem que ser trabalhado nas várias frentes, né? Tiradas as arestas, polido, tem várias facetas, várias faces. E a mulher também é assim, tem a faceta mulher, a mãe, a amante, a amiga, seja lá o que for. A poesia também tem isso tudo. E se nós não formos e às vezes buscar... é tramado lapidar uma mulher, não é? Ui, não experimentes fazer tudo. Já experimentei. Também uma. Ainda estás em processo de lapidação. Esta é o oficial, mas depois houve umas namoradas que foram difíceis. E tão difíceis que foram que as abandonei. Exatamente, porque há diamantes que não são lapidáveis. Mas a poesia é lapidável. E a poesia é livre. Assim como uma mulher, mais uma vez, uma mulher é mais livre do que se pensa. E porque não é por eu ser mulher, nem vou entrar por esse caminho, mas eu penso que uma mulher é livre de formas que por vezes são diferenciadas do homem, porque nós, em termos de vida, experiência, temos experiências extra ao que o homem tem. E quando estou a falar disto, falo da parte de ser mãe, de gerar e de ter um filho. E aí já evoca muita coisa, e física e por aí fora. Mas o homem também a sente. Mas eu comparo, mais uma vez, a poesia à mulher, porque a mulher é livre. Nós podemos prender a mulher, mas o espírito da mulher vai seguir e nós geramos e continuamos a gerar, como eu costumo dizer. O mundo é das mulheres, a divindade, portanto, há toda aquela tradição, digamos, até a nível religioso e até todas as dimensões do homem, portanto, digamos, e de facto a divindade, o mundo, a geração de tudo, não é? Portanto, a divindade é feminina por natureza, portanto, está mais que provar, a mulher não é somente, a mulher também é semente. Quanto mais enterras, mais ela vai brotar. Portanto, não vale a pena. Não vale tem um a pena. Potencial, tem a tal ideia do sexto sentido, a ideia de tem mais acuidade, digamos assim, é mais curiosa. Isto a mulher em termos abstratos, em termos geral, sim, há diferenças. Sim, porque há diferenças, sim. Eu acho que sim, que para além do caráter, portanto, aliás, a gestação, o parto, não é? Todas essas situações típicas, próprias, clássicas do humano, do ser humano, estão enraizadas no feminino, na mulher, não é? Aliás, isso dá-nos portões e portais para outras sensações e outras dimensões até espirituais que nos abrem janelas e ideias e muita coisa que, se nós a soubermos trabalhar como mulher e ser humano, eu acho que é uma riqueza que nós podemos partilhar. E há uma teoria aí de um fulano que eu não me lembro o nome, que ele dizia que nós, esta ideia do género é uma coisa absolutamente ficcional, é uma tentativa de ludibriar a verdade, porque só há o género feminino, o resto são variações. Vai, que lindo! Há um livro escrito, uma coisa eu não sei agora, não me recordo, tinha que ir investigar, mas já me passou pelas mãos, que daqui a não sei quantos milhões de anos, na ótica dele, portanto, esta coisa do homem deixa de fazer sentido, é tudo feminino. Mas isto daria toda uma nova conversa, e digo-te, chamaria para aqui uma pessoa que iria saber, gostar e conversar muito sobre isto, que é uma poetisa e escritora, que eu já te apresentei, ela há de aparecer, é a Sheila Rodrigues. E ela, se pegar neste tema e conversar contigo, eu garanto-te que vai sair uma desgarrada bastante animada. Não vou conseguir lutar com uma pessoa que sabe tanto sobre isso. Isto são coisas que a gente vai ouvindo ou lendo aqui e ali. E vai percebendo, sim. Mas pronto, olha, não te percas da desgarrada. Não perdi, não. Aliás, vou entrar na Rapsódia agora. Portanto, a desgarrada e neste primeiro evento vamos abrir a hipótese de cada pessoa levar o seu livro, seu livro pessoal, ou o livro de outro poeta, ou outros poemas que queiram e que gostam, porque vamos começar... não há muitos, não é? Porque não mas podes ter a certeza que do 1 ao... Eu já tenho 14, do 1 ao 14 vão todos comigo.
porque Ótimo. há de haver quem se esqueça. Vou levar também alguns inquietudes e ginguba com açúcar, e vou levar também da Mundus, prometo, e depois hás de ver, da 1 à 14 vão lá estar todos distribuídos. Olha, para diz que uma coisa possam... antes que me esqueça, Sim. Ruth, Uhum. desculpa interromper. Vai ser ao ar livre, não é? Olha, vai ser ao ar livre, mas É temos um ótimo. plano B mesmo ao lado. Sim. Se Portanto, nós chover ou se iremos fizer muito frio, não é? É só mudar as cadeiras e o evento, e a logística Epá, está montada dizer para os dois. poesia, a rapsódia desgarrada ao ar livre, dizer poesia assim é uma coisa, tem tudo para correr bem, portanto é uma coisa bonita ao pé da ria, num É para lugar puxar, exato. E à noite encantatório, vamos ter poético. uma braseira, à noite vamos ter uma braseira. Há um lanche Portanto, jantarado, não é? Há um lanche um lanche jantarado jantarado típico, porque a ideia típico. é também agradecer a quem nos recebe, divulgando a cultura e os dons e os talentos e a Olha lá, e gastronomia, diz-me o uma que coisa, for. isso vai ser gravado, vai ser transmitido online, como é que é? Olha, eu Ou não ainda não sei se pensaste vai nisso? ser transmitido online, mas estou a organizar para que haja um pequeno resumo Boa. do que vai acontecer, porque eu acho que se eu fizer online vai ficar, muito sinceramente, vai ficar toda a gente a saber o que é e ninguém vai querer ver o que é. Portanto, Pois, também querem ver, há esse venham risco. ter connosco. Há esse risco. Mas pelo menos um Sim, bocadinho convém pôr vai nas haver. redes para o pessoal ir acompanhando. Vai haver, Não é? sim, até porque nós prometemos às pessoas partilhar, porque há muitos que vão entrar vão experimentar dizer poesia à primeira vez, há outros que vão ler, outros que vão trazer poemas inéditos. Tenho 2 poetas surpresa que irão comigo, um homem e uma mulher. Se é surpresa, não reveles. Não vou, não vou. Ok. E é por aqui que eu quero fazer as coisas de uma forma descontraída, bonita, mantendo a elegância da poesia e a pureza da poesia, misturar com a natureza e com o à vontade de estarmos juntos. Pretendo também, e acho que vou conseguir proporcionar um ambiente elegante, acolhedor e poético. Como é típico no meio da das leitura. coisas que tu fazes. Eu vou tentar, Ângelo. Depois Olha, então diz só uma haverá... coisa, é assim, isto é o teu grupo literário Ventos Sábios, não é? Que é, digamos, a organização é deste grupo, que tu bem animas e desenvolves, mas tens aqui uns honrosos apoios e parceiros que convinha também falar deles, não é? Exatamente, que eu ia dizer. Então força. É o ICE, o Instituto Cultural de Évora, com quem neste momento o grupo literário já tem uma parceria e temos vindo a desenvolver algumas coisas juntos, num regime livre e bastante fluido entre os dois. Eles promovem umas coisas, nós partilhamos, nós ajudamos, no sentido de convidar pessoas a entrarem nas antologias, ou seja lá o que for. Temos uma parceria bastante saudável. E agradeço ao presidente Pedro Santos pela abertura que temos tido um com o outro. Temos depois também a Câmara Municipal da Mortosa, temos a Junta de Freguesia e quem nos vai ajudar na logística do catering e das cadeiras e da arrumação, temos o Rancho Folclórico Camponeses da Ria. É giro, Que nos vai... eu tentei juntar mesmo coisas completamente... Cada lado, que cada um do aparentemente seu parecem lado. diferentes, mas se calhar não são assim tanto, não é? Improváveis, exatamente, Improváveis. O improvável torna-se provável aqui. E depois vamos ter estes todos que vão estar representados, e tu és o primeiro com quem eu converso para divulgar esta iniciativa, e mais tarde teremos rádios e jornais que também irão divulgar. Mas em primeira linha, no primeiro berro, é dado por tu e eu aqui nesta conversa, que eu muito agradeço. Agradeço a honra. Olha, já agora para levantar um bocadinho do véu, o cartaz de facto está bonito, tu tens espalhado aí pelas redes, e nunca é demais todos ajudarmos e colaborarmos um bocadinho, e é esse o apelo que também estás a fazer e que eu também reitero, que divulguem o mais possível nos grupos, nas páginas, nunca é demais. E independentemente de estar muita gente, como se espera, ou pouca gente, como tu há pouco estavas a referir e bem, é preciso que seja algo elegante, algo que toque o coração das pessoas e que mantenha a chama da poesia que tanta falta nos faz, como há pouco se dizia, para as nossas vidas. É uma coisa a começar às 14 horas, não é? Portanto, Sim, sábado 30 de outubro, não é? 30 de outubro, sábado, que é o 30 sábado. de outubro, às 2 horas. O ponto de encontro é na Casa Museu... Custódio Prato, exatamente, que é uma casa-museu
A atividade ou o evento em si começa às 3h30, a parte mais, digamos, mais poética. A recepção, digamos que é a recepção. É aí, vamos ter então, para quem quiser, uma visita à Casa Museu, porque é um sítio icónico ali da Mortosa. E qual é a ligação? Já agora, desculpa lá, ligação. mais uma vez. Porquê esta escolha na Mortosa? Já para quem não conhece bem o país, Mortosa é muito perto de Aveiro, não é? Exatamente, exatamente. É ali, eu já ia chegar, já ia chegar e agradeço. Um dos membros do grupo literário, o António Rodrigues, está na Mortosa. Tem sido uma das pessoas que também, do grupo, também tem divulgado e tem sido bastante ativo no grupo. É uma pessoa que tem dado bastante apoio aos seus co-poetas e sempre que ele tem a hipótese de o fazer, partilha o nome do grupo, partilha as nossas iniciativas, os nossos desafios, entra nos desafios poéticos, puxa pelos outros também, e é uma pessoa que tem uma calma admirável, que contracena com a minha velocidade. Tu és toda impulsiva, temperamental e ele é sereno. E o António está lá. Depois, o António tem uma paixão pela terra dele que conseguiu contagiar ao grupo todo, e no Norte, eu sempre pensei que o meu grupo literário tivesse uma adesão noutras áreas do país, mas o que tem acontecido é que realmente tem sido de norte ao sul, tenho vários núcleos, e eu pensei, por que não começar no norte e descer o país por aí fora? E então, numa conversa, e como tudo o que eu faço começa numa brincadeira, conversei com o António e disse, olha lá, António, tu conseguias arranjar aí um sítio assim, 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 e ele, vamos ver. Pronto, não larguei mais. E conseguiu, ainda bem que há esse interesse, essa motivação. De facto é um sítio lindíssimo. Sim, é bonito, e se tivermos tempo depois, pronto, começamos então com a Desgarrada, teremos um pequeno intervalo, porque depois vou mudar para a atividade de Rapsódia Poética, que já é o outro e é mais à vontade, o pessoal já estará mais à vontade, que é basicamente escolhemos um tema, não vou desvendar muito. Claro, era isso que eu te ia perguntar. Escolhemos um tema e depois cada um, através de uma atividade, que eu não vou dizer qual é, vai poder ler poemas desse tema. Mas é uma atividade que vai estimular e vai... Então o conceito, a etimologia, ou se quiseres a essência deste Rapsódia, como é que isso depois se vai traduzir, para abrir um bocado a questão ou desvendar? Portanto, uma primeira parte desgarrada, digamos assim, sim, para quebrar o gelo. Um pequeno coffee break. Sim, depois há ali Sabes que é uma coisa que me irrita nas coisas que nos hotéis, e às vezes informações até relacionadas à parte académica, à minha profissão, etc. E não só. Coffee break é uma coisa. Ponham ali pausa para café. Estamos em Portugal. Olha, se tu vês. Mas olha, por acaso, chateei um fulano lá da organização, pois tem alguma razão, mas quando foi a seguir uns tempos depois, outra vez coffee break. Não, mas olha, tu tens toda a razão, e quem reuniu comigo para fazer isso, aliás, por alguma razão está aí intervalo. Não tens coffee break. Não pus coffee break. Falou-se em coffee break e eu disse, não, nós estamos a tratar de poesia de português, é intervalo. Eu digo coffee break, porque como sabes, sou professora. Claro, eu sei, eu estou a brincar contigo. Não, mas agradeço, não é coffee break, porque não vai ser coffee break, vai ser um intervalo. A nossa língua, a língua portuguesa, eu sei que tu tens uma perninha... Tu és tão inglês, tu falas tão bem inglês como português, não é? Portanto, não será o nosso caso, da maioria dos mortais, e tens também uma paixão pela língua inglesa, por toda a tua história, etc. Sim. Mas nós temos de defender com unhas e dentes a nossa língua, e são os poetas os primeiros a ter essa responsabilidade. Exatamente. É a quinta ou a quarta mais falada do mundo. Temos que nos orgulhar disso. Temos que e depois adotamos expressões de todo o mundo e perdemos a nossa entidade. Eu tenho que agradecer, deixa-me agradecer antes que eu esqueça, ao João Alves, que é o fotógrafo que tem trabalhado comigo, é um parceiro também do grupo literário, e a Leonor Valente, que é uma pessoa que tem estado comigo e tem sido sempre chefe de cerimónias em tudo o que eu faço.
Ela está sempre ao meu lado, eu invento, eu dinamizo, eu ponho toda a gente, depois chego e tenho sempre o apoio da Leonor para organizar aqueles detalhes que eu não posso tomar conta quando estou mais ativa, e tenho sempre o João, outra vez, é verdade, tenho sempre o João também com o grupo que vai ajudando e incentivando. E a esses dois eu quero agradecer porque têm estado comigo sempre. E tens uma bela cafés, equipa, uma bela equipa. completamente, e todos No dedicados Natal à não te poesia. esqueças deles, pegas no livrinho da Mundos, toma lá, é a oferta. Olha, então agora eles têm todos os livros da Mundo onde eu participei, eles têm os dois. Portanto, Olha, é bom, é bom. É bom, é uma só, boa prenda. assim que sair, porque, olha, os dois começaram a gostar mais de poesia, deu tanto incendiá-los que eles um dia já consegui que os dois escrevessem uma poesia, é verdade. Entretanto, corremos então para a Rapsódia, que eu não quero desvendar muito, mas através de uma atividade, primeiro escolhemos um tema, o amor, ou será a ironia, ou seja lá o que for, também essa palavra escolhida é no grupo. Através de uma atividade, cada um vai começar a ler, de um lado começa a ler um poema, depois vai outro e vamos tirando, fazendo uma roda do tema. Sim, sim, sim. Mas tudo seguido. que haja depois uma mudamos confluência, de tema. não é? Exatamente. Há um tema, Exatamente. Todos contribuem para um certo desenvolvimento naquele lugar, naquele naquela tema. hora. E porquê a Rapsódia? Porquê a Rapsódia? Porque às vezes, eu não sei se acontece contigo, mesmo comigo, quando começamos a escrever sobre um certo tema, temos a tendência de escrever sempre as mesmas palavras, ou termos sempre a mesma ideia, ou sempre o mesmo canal de pensamento. E isto não nos ajuda, porque não saímos da nossa área de conforto. Na nossa zona de conforto. Exatamente. E se nós ouvirmos outros poemas, outras palavras, outras ideias, vai enriquecer o nosso poema. Há pessoas que, eu não leio mais ninguém. Lá está a pedagoga, lá está o lado, a dimensão pedagógica ou didática da coisa, que é muito importante. Quer dizer, também, no fundo, o que tu estás a fazer com isto, se me permites, podias também enquadrá-lo por aí, é uma espécie de oficina literária, não é? Possivelmente, sim. Também passa por isso, não diria tanto escrita criativa, mas também roça um bocado por aí. Criatividade, é puxar pela criatividade. Aliás, fazer com que mesmo que levem uns livrinhos ou que se lembrem de cor, porque isso era outra coisa que as pessoas cada vez sabem menos poemas de cor. Eu já soube uns quantos, cada vez sei menos, mas tenho pena da memória também se ir esvaindo, não é? Perdendo. Mas de qualquer maneira, isso é importante exatamente porque no convívio, na relação com os outros, um poema ou alguém que se lembre de uma frase bonita, de um aforismo sobre o tema, e que me passou ao lado, afinal há ali qualquer coisa de interessante. Quando eu pensar em refletir poeticamente sobre isto, tenho aqui umas dicas. Tem ideias. E isso é importante de facto, porque às vezes nós isolamos nas ilhas, não é? Achamos que aquilo que fazemos e escrevemos e apresentamos é a melhor coisa do mundo, e quão errados, quão ao lado estamos, não é? E depois ouvimos alguém declamar um poema e dizer como é que eu nunca pensei nisto, olha como é. E é isto que eu quero tirar. A parte de terem um recurso físico nas mãos, uma coisa que eles possam recorrer, é precisamente para tirar por de parte o fator inibição. Eu não tenho que me lembrar, não tenho que recitar, e se me enganar não faz mal, porque eu vou ler o poema. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas a partir daí será mais fácil entrar. Na Rapsódia, a ideia é... como é que eu vou... É convocar as musas de toda a gente para que elas se ouçam. Oh, musas! Vê lá se tens lá uma musa lixada e preguiçosa. Olha, assim não vale. Olha aqui. Estava a brincar, ok. Mas olha, esta musa tem-me inspirado bastante e devo-te agradecer por isso. Ainda bem que isso agrada a alguém. A tua musa faz-me pensar, sabes? A tua musa faz-me pensar e faz-me escrever, e quando eu a leio, não posso deixar de dizer isto, quando eu a leio parece que te tenho à minha frente a conversar comigo, porque é exatamente, obrigado. É exatamente a autenticidade que eu vejo quando te vejo, ok? Que eu reconheço quando te vejo, está neste livro. Tu é que és a inglesa, entre aspas, a mulher do... Mas isto, já alguém traduziu isso para inglês. Qualquer dia tenho que pôr isso a rodar aí noutra língua.
Eu acho que sim, porque vale mesmo a pena. A parte dos poemas, opá, é o poema e é o filósofo que eu digo que tu és, e é a parte até... A tua parte Necessariamente tem que estar aí espiritual esse está aí, lado, não é? tem que estar, exatamente. Mas Não quando é que eu chegamos, forçasse, atenção, que isso não é forçado, mas acontece, faz parte da nossa natureza, não é? vê-se que não é, vê-se e sentes que não é. Mas quando chegamos aos aforismos, dás cabo de mim. São assim 2 ou 3 pancadas intelectuais que eu adoro, e volto atrás e vejo. E tenho aqui um que quero partilhar aqui, que já li há uns tempos, mas hoje adequa-se precisamente, que é o aforismo número 73 do teu livro, Moça Lixada e Preguiçosa, na página 67, que diz: há coisas que podemos dizer com D maiúsculo, algumas podemos mostrar, de muitas outras não podemos dizer absolutamente nada. E por agora, mais não digo, não mostro nem oculto. Eu também, pronto, não devia dizer isto, é dos aforismos que eu mais gosto, porque há um filósofo que tu conheces também, que é o Wittgenstein, que inspirou isso, né? Isso é inspirado na filosofia de Wittgenstein. De facto, há um lado da coisa que, se me permites comentar, nós devemos falar de tudo e mais alguma coisa, até daquilo que nunca ouvimos falar, que é uma coisa que pode parecer estranho e controverso e até incoerente para muita gente. Sim. Mas, por outro lado, e aqui é o Wittgenstein a falar, nós devemos calar aquilo para o qual achamos que não conseguimos dizer coisas que valham a pena. Estás a ver? Exatamente. E onde é que nós nos situamos? Ora num sítio, ora no outro, ora a meio termo. Portanto, aliás, Exatamente. isto é que é belo. Portanto, nós podemos ir a todas, com toda a nossa liberdade, com todas as nossas incoerências. Sim. Eu costumo dizer, às vezes, os miúdos, e agora voltando à escola, e agora tenho turmas novas, a começar o ciclo, etc. Arrisque, diga lá o maior disparate que venha à cabeça. Está a pensar, você se calhar está a pensar, mas este professor está a chatear-me a cabeça, só me apetecia mandá-lo para um sítio. Se for isso que você estiver a pensar, diz! É isso! E o outro lá diz com alguma elegância, mas diz, está. Olha, eu estava mesmo para ouvir hoje, era o único sítio, não sei o quê, não queria falar, estás a ser. Eu acho que as pessoas têm que ter essa honestidade, essa autenticidade a esse ponto, não é? Sim. Há sítios, eu gosto muito de poesia também, gosto muito das lides destas coisas, da literatura, como tu sabes, e como tu também gostas, com certeza, mas há momentos em que a gente, não estou para isto, quer dizer, estou por aqui. Exato. Não é? E temos também, de forma obviamente elegante, saber parar e saber dizer o que é que pensamos, não é? Mas isto foi a propósito, e obrigado por ter referido isso. Mas deixa-me só questionar uma coisa que estavas a dizer. A desgarrada poética, a Rapsódia, portanto, este evento tão nobre, tão diferenciado e peculiar que tu fazes o favor de teres criado e vais impulsionar e desenvolver, também tem uma vantagem, uma vertente, ou uma dimensão interessante, que é a do convívio, não é? A de juntar pessoas... Unir poetas. Obviamente à volta de uma causa e de uma paixão que se pretende que seja comum, não é? E mesmo aqueles que não estão muito... Às vezes o difícil, que eu gosto, que eu desejava fazer e que normalmente nem sempre consigo, nos eventos que fazemos, quando vamos qualquer coisa para atrair para aquela, por exemplo, levar um cantor, levar um instrumentista, levar uma performance de teatro ou outra coisa qualquer, e as pessoas às vezes vão lá por isso. Eu lembro-me de uma coisa aqui há uns anos, se me permites, que fiz na Universidade, na Faculdade de Letras de Lisboa, num auditório, que até tinha a associação lá de estudantes a participar, e um senhor que veio ter comigo, meu amigo, eu vim aqui por causa do meu filho, ou da minha filha, já não lembro, que me arrastou para aqui, que estopada. Eu disse, pronto, eu vou lá para não sei o quê, e estive aqui até isto começar com uma vontade terrível de não estar aqui, mas depois ouvi aquele senhor e ouvi não sei quem, e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Olha, agora garanto, não quero outra coisa, sempre que o meu amigo fizer coisas destas, convido-me, eu quero cá estar e eu não sei o quê. E é tão gratificante. Isto é gratificante, as pessoas têm preconceitos em relação à cultura, primeiro que tudo, não é? Cultura, em relação a determinado tipo de eventos, não é?
epá, vão lá estar uns tipos a dizer umas coisas meio intelectuais e não sei o quê. Claro que há coisas dessas que nos chateiam e que são repetidas, a gente não gosta. Mas às vezes as pessoas têm que ir às coisas, não é? Têm Para que ir experimentarem. experimentarem e têm que se despir desses preconceitos e têm que Sim, entrar na onda, que às vezes as sim, pessoas sim. não entram na onda, não é? Eu não gosto muito de Daí, touradas. O meu irmão gosta muito de touradas. Se eu for a uma tourada, ele está farto de me convidar, por acaso não é o meu forte, nem é por aí que alinho. Mas se eu for a uma tourada, epá, eu tenho que entrar no espírito, tenho que entrar tens na que onda. saber gritar touro! É um bocado isso, estás a Exatamente. saber? Eu Sim, acho que sim. recomendaria, se me permitem, às pessoas, é que eu posso recomendar alguma coisa a Sim. alguém. E é mesmo isso, olha, ainda há pouco, eu preciso mesmo só de voltar atrás umas palavrinhas Força, tuas. claro. Isto Primeiro é teu. concordo com o que tu estavas a dizer. Quanto ao estás perante uma turma e fazeres, tentares puxar por um aluno e dizer se é mesmo isso que estás a pensar, que este professor é um chato, não me deixa em paz, diz que o que a gente quer é que comece a andar, não é? Que a aula comece a andar, que ele se abra, que ele se mostre, para que nós podermos chegar até ele. Eu desenvolvi há uns tempos foi um desafio que eu propus a um professor, um colega meu de filosofia, e fizemos uma aula de inglês e filosofia juntos. Olha, e foi bastante interessante, porque nós Isso é, conseguimos pôr os alunos a dizer o que pensavam em inglês e trabalhávamos o inglês e contrapunhamos com a filosofia, e olha, foi super interessante. Has de experimentar um dia que se queiras, tivesses na minha escola, era já para a semana. era Mas já olha, para é uma ideia interessante que eu vou desafiar. Aliás, eu tenho uma coadjuvante, eu dou também cidadania e desenvolvimento, Sim. devo dizer que não Podes gosto muito. aplicar, é que o inglês tu podes trabalhar com tudo. Exato, exato. E tenho duas colegas, por acaso, em duas turmas a quem leciona a disciplina, porque é uma ideia que se calhar podemos, portanto, uma parte, aliás, sobretudo para quebrar o gelo, porque eles sabem algumas coisinhas e conseguem construir Sim, frases em sim. inglês e não sei o quê, porque não, olha, as coisas que se calhar têm mais pudor ou resiste mais em dizer em português, façam lá pelo menos em inglês. Porque não é tão difícil dizer o que eu penso que me expõe noutra língua. É verdade, é isso. Não Sim, é? sim. Se eu usar uma língua que não é a minha língua materna para me expressar, não me é tão emocionalmente pesado. Olha, já que Agora, estás a falar nisso, é uma curiosidade. Há poucos na história, até alguns filósofos, sim, creio que aconteceu com Descartes, mas não estou muito certo, mas há outras histórias de escritores e filósofos, investigadores contemporâneos, etc., que normalmente, portanto, eles naturalizam-se, sei lá, os russos vão para a América, mas só para dar um exemplo sim. corriqueiro, é muito difícil escrever, pensar, refletir e, sobretudo, registar através da escrita, sem ser na língua materna, sem ser, portanto, eles estão muito familiarizados com o inglês ou com o americano, que é uma variante, mas há que escrever na língua mãe, não é? A Ruth Colasso, tendo uma perninha, enfim, uma perninha não, uma perna imensa na língua inglesa, e Sim, ao que sei, através da tua história, tu dás-te a pensar, a refletir, a ter emoções poéticas. Por exemplo, isto é um bocado como aquela andota dos imigrantes, enfim, vem ici, Pierre, e não sei o quê, vem cá, seu sacana, porque anda cá se não levas quando no focinho. não levas no focinho. Enfim, quando há esse lado mais pungente, ou pungente, mais Uhum. emocional, digamos assim, e a poesia, a literatura toda ela, e a poesia em particular, vive muito disso, como se dizia. Tu como é que é? Pensas poeticamente, isto faz sentido algum, com certeza, na Sim, língua portuguesa, tu és portuguesa, é uma pergunta pertinente e percebes? interessante e provocadora. Eu Também. gosto, eu gosto disso. O Ou pensar, acontece das duas coisas? Ou é uma vez acontece as assim? duas coisas. Eu vou te dizer porquê. Porque eu não penso a poesia, eu sinto a poesia. Sim, por isso pus entre aspas, de Sim, facto, sim. de acordo com epá, se for sincera, há coisas que vêm os pensamentos em inglês e há coisas que é em português. Também tenho os heterónimos, né? Eu tenho um heterónimo que só, só inglês e espiritualidade. Revela lá um. Eagle Soul. Como?
Eagle Soul. Eagle Soul. Sim, esse não Exatamente. conhecia. Olha, ainda ontem escreveu. Então pronto, já está. E É em depois inglês, tem, esse é mais em inglês? esse é mais inglês, sim. E é mais filosófico, mais espiritual, mais É outra insightful. onda. Exatamente. E tenho outro, por exemplo, tenho outro pseudónimo que tem, mas não é pseudónimo, é heterónimo, peço desculpa, completamente diferente, imperdoável. Depende do. Eu acho que o sentimento evoca o heterónimo e o heterónimo depois escolhe a língua. Isto passa por várias camadas de hierarquia. Mas é E às tudo no vezes tu fundo. próprio não compreendes como é que esse processo acontece, não é? É É qualquer o que eu ia coisa. dizer, isto acontece tão depressa que quando dou conta estou em cascata, estou numa queda livre, e é literalmente livre, em que antes eu não conseguia reconhecer, mas agora já sei que quem vai escrever é o Zé Maria, o Marinheiro Perdido, ou vai ser a Uta, ou vai ser a Maria do Esse eu Vento, conheço, o marinheiro. conheces o Marinheiro? E o A Maria da marinheiro Lua anda perdido. muito ativa agora. Eu automaticamente já sei quem é que vai escrever, mas eu tenho que primeiro sentir, tenho que vestir o poema, tenho que deixar que o poema deixa como uma capa, e então eu sei quem é que vai usar esta capa. E é, e é por aí. Agora, se penso em inglês ou português, penso das duas formas, e sinceramente nunca me preocupei em perceber o quê. Uma coisa curiosa é que eu falo à noite, quando durmo, e quem me conhece diz que eu falo em inglês e em português e em africano, portanto, acho que está explicado. Tu és sonâmbula Falo, e depois falo, falas em invento. inglês. Isso é curioso, isso é muito curioso. Tem dias falo inglês e eu tenho outros que falo em Mas sabes, português. já que estás a falar nisso, me permites só aflorar a coisa, é curioso, por exemplo, o inglês é uma língua, portanto, nós temos um léxico, os portugueses, a língua portuguesa é riquíssima, enfim, há quem Sim, diga que isso não contribui para a riqueza, mas isso são outras teorias. É riquíssima, tem uma grande quantidade de conceitos, de palavras, não é, como sabes, e palavras, sim, conceitos que não quer dizer que nós tenhamos descobrido a pólvora e que sejamos mais superiores, ou não é nada disso que eu estou a dizer, mas sim, e vamos à questão, por exemplo, entre outras, da saudade. A nostalgia é qualquer coisa que existe em praticamente todos os povos, assim como há certas emoções e sentimentos que são típicos de povos, de continentes, de determinadas áreas sim, do globo, outros não os desenvolvem tanto. Essa diversidade, porque isso tem a ver com o enraizamento cultural, não é? Tem a ver sim, com a sim, própria gênese da cultura, não é? Com a própria geografia, não é? Com certeza que a mentalidade, com todo o respeito, com todo o carinho, a mentalidade africana, ainda bem que assim é diferente da europeia, é diferente da sim, asiática, e isso é que faz o mundo encantatório, mágico e interessante, não é? Portanto, a língua, se nós metermos numa balança o inglês, por exemplo, cantar, é? Ainda continua isso, pode ser para alguns ainda um mito, ou será sempre um mito, mas cantar em inglês, ou determinados estilos musicais, é mais apelativo fazê-lo de facto em inglês do que em português. Mas desenvolver uma reflexão filosófica, por exemplo, um ensaio filosófico, ou desenvolver um texto poético em português, provavelmente é torna-se mais rico. completamente diferente. Sim, E sim. depois, quando há as traduções, não é? Aliás, eu tive essa experiência, eu do inglês, não é a minha onda, sei muito pouco, mas e foi muito penoso para mim, quando andei na faculdade, ter que ler coisas em inglês, e foi mais isso que me, enfim, o meu conhecimento advém praticamente daí. Não frequentei escolas, nem institutos de inglês, nem nada, consigo ouvir bem, consigo interpretar, consigo também manter uma conversa mínima, mas uma coisa mais, se me pedirem para dar uma palestra ou uma conferência em inglês, esqueçam lá isso, a não ser que eu tenha que escrever. Mas, independentemente disso, isto para dizer o quê? Para dizer que nas traduções ou nas conversões, não é? E eu tive Sim, essa experiência agora com a Isabel Esteves, que tu sabes que foi a tua colega da Mundos que se aventurou a fazer sim. isso. Eu já dei assim uma vista de olhos por aquilo que ela traduziu, e estou-lhe agradecido por isso. Mas eu não quero, nem tenho pressa nenhuma em avançar com isso na publicação em inglês, exatamente porque
não que eu desconfie dela, antes pelo contrário, ela é uma querida e fez isso e sabe muito da língua e trabalha também enquanto jurista com o inglês, tem que o fazer, etc. Está muito familiarizada com isso, muito mais do que eu, estarás tu muito mais do que eu ou qualquer outro, mas o que é facto é que há ali, na tradução de determinadas ideias poéticas, digamos assim, determinados vocábulos, determinados conceitos, quando eles são passados para o inglês, parece que há qualquer coisa que não... Ok. Ora, voltamos outra vez, não é? Pronto. Sim. Estas coisas da tecnologia têm, às vezes vão abaixo, acontece. Estava eu a dizer, nós estávamos a falar da tradução e só para concluir a ideia, não quer dizer que seja uma coisa muito importante, portanto, o que eu te estava a dizer é que devemos voltar ao cerne, à essência da questão e do evento, das desgarradas, que é para isso que estamos aqui um bocado hoje. Agora é assim, só por esta bucha, estou a ter essa experiência que nunca me ocorreu de traduzir, aliás, nunca sonhei isso, e quem sou eu para o fazer, mas quem quiser, pretende ser conhecido lá fora e fazer parte dos prémios, sejam eles quais forem, tem que ter a obra traduzida em várias línguas e tem que se esforçar por isso. Isso nunca foi uma coisa que me passou para a cabeça. E foi alguém que se dispôs a fazer isso e achei alguma piada. Agora, o que eu estava a dizer é assim, quando nós comparamos a língua portuguesa portanto, sobretudo no texto poético, passa-se também no romance, no conto, em qualquer género literário, mas na poesia é mais acutilante, é mais flagrante, digamos assim, que é... E não sabendo eu tanto inglês como desejaria e não tendo essa experiência da língua e estando tão familiarizado com o inglês como estaria ou como estou com o português, ainda assim, eu quando leio alguns certos daquilo que está traduzido e tirando umas pelas outras, mesmo desconhecendo um conceito ou outro, parece que há ali um desfazamento, não é? Portanto, perde-se, às vezes até se ganha, às vezes até há um processo ao contrário. Epá, isto ficou muito mais bonito, mais interessante em inglês do que estava, mas na maior parte dos casos, aquela meia dúzia de casos que eu fui comparar, quando a Isabel disse, olha, vê lá se concordas, se gostas, não sei o quê, no geral aquilo está muito bem feito e ela, de facto, é talento, e ainda bem que foi feita por alguém que tem sensibilidade poética, que é uma poetisa a traduzir outro poeta. Agora, há ali passagens que parece que ficam desconectadas, parece que ficam fora, digamos, de um contexto que de uma intencionalidade que foi dada quando escrevemos o poema. Concordo, Ângelo, e é por isso que eu, quando escrevo em inglês, por isso é que eu tenho um heterónimo que escreve em inglês primeiro, porque até eu, quando escrevo uma coisa, eu tenho alguns leitores na América e no Canadá que leem mais o Eagle Soul, onde eles estão lá e leem mais, e às vezes pedem-me, olha, eles falam espanhol, dizem, olha, eu li este da Maria da Lua ou da Dogod, ou seja lá o que for, Maria da Lua traduz-me lá isso. Maria da Lua, tu vais gostar desta personagem. Perdão, se ainda não a leste. E eles pedem para traduzir e dizem-me efetivamente que falta ali qualquer coisa, eles dizem-me falta-te alma ali. Até porque nós próprios temos, como eu digo, bate um sentimento diferente quando escreves com um heterónimo ou com uma língua ou com outra. Mas eu continuo a dizer que a cultura é para a poesia o que a poeira é no pôr do sol. Se tu disseres se tu disseres, eu estava aqui a tentar ver como é que comparava isto, mas se tu disseres a uma pessoa que já esteve em África e falares sobre a poeira, vai diz muito mais do que se falares a uma pessoa que está no Alasca sobre poeira, não lhes diz nada, claro, poeira não é nada. E a poeira, sabes que o pôr do sol reproduz as cores de acordo com a cor da terra que está cá em baixo. Ao longo do dia, e isto eu até já escrevi um poema sobre isto. É curioso. Ao longo do dia, o ser humano vai vivendo e nós vamos levantando poeiras. Vamos levantando, temos atividade na terra física e levantam-se poeiras no ar. Quando o sol começa a mudar de ângulo e se põe a um certo ângulo, começa a refletir a poeira que está no ar. E daí são feitas as cores de um pôr do sol. É a poeira que está entre nós, nas nuvens e no sol, que faz a cor do pôr do sol. Olha aí uma lição de física, à maneira. Daí que a poeira tem uma influência no sol, certo? E no pôr do sol. Assim como a cultura
tem uma carga diferente emocional para a poesia. Eu não posso querer escrever para uma... E lá está ele, já temos uma hora de conversa. Sempre a marcar, é isso. Sempre. Já não basta as aulas, não é? Mas nós temos coisas que nos dizem, que nos dão emoções muito fortes, ou sentires, ou filosofares muito fortes numa língua que na outra não tem. Exato, que se E perde, daí, é verdade. exatamente, e aí o perigo da tradução. Eu não te sei Exatamente, dizer é que quem a é, já que poeira é falaste isso, diferente. que é bastante curioso, só antes que me esqueça, a minha, epá, às vezes eu tenho estas brancas, eu gostava de me lembrar dos nomes, porque até seria importante fazê-lo, mas há uns quantos autores, não são assim muitos, em que são simultaneamente romancistas, poetas, ensaístas, etc., e ora escrevem ensaio numa determinada língua, um determinado tema, mas se for romance ou poesia, já tem que ser Já vai para o outro. Tem essa, pronto, são poliglotas e têm essa vantagem. Há pessoas que sabem 3, 4, 5 línguas, mais até, não são muitos, não é? E tem essa vantagem e, de facto, eu queria me lembrar do nome, talvez me lembre no decorrer da conversa, há um em particular que isso, de facto, quando se lê, depois aquilo é traduzido para o português, mas depois percebe-se que se lesse um poema daquele fulano ou se for ler um conto dele, epá, parece que não é a mesma pessoa a escrever, entendes? Exatamente Entendo, porque ele entendo. joga ali com... Sabes que eu tenho uma teoria que não sei se vou conseguir transmitir o que eu penso, mas se nós temos heterónimos para a escrita, esse heterónimo tem que aparecer antes de se pronunciar. Nós temos que o sentir. É a minha experiência É um disso. alter ego, um alter ego. Exatamente. Se ele é inglês, ele só vai saber escrever em inglês. E ou pode ser de uma vai determinada basear... região, ou pode ser... Aliás, Sim, o Pessoa, o exato. nosso Ele tem grande que ter mestre nestas nascido em algum coisas para o sítio. mundo, fez isso como ninguém, não é? Oh, Aliás, yeah. estou-te a ouvir, estás-me a ouvir? Sim, estou. Eu estou a ouvir e estou. Sim, agora está-me aqui uma... Epá, eu atualizei a internet para o máximo aqui na aldeia, 500 megabytes, acho que é, gigabytes, acho que é bom, mas está-me a dar aqui alguma interferências, mas pronto. Deve ser aqui o meu pessoal à volta, que sabes que às vezes chegam a ter aqui 5 coisas ligadas, ou 6, é telemóveis, é outros computadores. Mas olha, houve aqui um momento em que paraste a imagem, mas tudo bem, mas já não sei o que é que estávamos a falar, entretanto. Estamos a falar da poeira e da cultura e da tradução do poema. Ok. E eu acho que sim, a tradução ou o mesmo poeta, ou quem escreve, conhece os dois escritores ou os dois heterónimos, ou fica muito difícil eu traduzir não só a palavra, mas a emoção que tu estás a te sentir quando escreves nesse poema, porque uma coisa é eu estar a traduzir e dizer o Ângelo disse que está triste. Outra coisa é usar as tuas palavras e traduzi-las com o sentimento que tu tinhas. É muito difícil. Claro. E daí que a tradução deve ser muito cuidada, sim. Mas também há outro lado da coisa, da medalha, há sempre várias perspectivas, que e há muita gente que ensaia isso nos heterónimos, que é eu não sinto, eu quero é imitar, eu quero é fazer outro em mim, trazer outro para mim, uma Ruth. Imagina que eu agora não te chamava Ruth, porque és tu a única e irrepetível, mas queria criar qualquer coisa que fosse a mundividência e a criatividade da Ruth. Inventava um heterónimo que não tinha nada ou praticamente nada a ver comigo, e tinha que era te conhecer bem, não é? Tinha que era acompanhar os teus passos e toda a tua... Também é um exercício interessante, artístico, literário, não é? Também não deixa de ser. Talvez nada autêntico, mas pronto, é um bocado como a ideia do personagem, não é? Sim. Da máscara, São grega. Os heterónimos são personagens. Mas os heterónimos, como estavas a dizer, são do coração, são assentidos, é uma outra dimensão em nós, não é? Como há bocado falávamos, eu gostava de não matar aquela ideia clássica, um lugar comum da criança que está em nós, que tem sempre aquela autenticidade, aquela curiosidade, aquela pureza, não é? E que nós vamos, infelizmente, perdendo, mas há outros que têm o talento ou que se esforçam para alimentar. Isso pode ser feito, portanto, os escritores de escrita infantil, aqueles que são, eu tenho até um texto, enfim, não está assim muito divulgado sobre isso, em que aflora esse aspecto, essa ideia, não é? Um bom escritor, há muitos escritores infantis que até escrevem benzinho, coisas interessantes e não sei o quê,
mas se tivermos com atenção, com alguma sensibilidade, e se estivermos um bocado familiarizados com a escrita dita infanto-juvenil, vamos ver que há textos que foram... foi o homem de 30, 40 ou a mulher de 50 anos, não interessa, que escreveu, mas é como se fosse a criança que está a escrever. E há outros que é o homem ou a mulher de 50 anos. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? E a própria linguagem não vem de uma criança. Estás a ir exatamente ao sítio onde eu queria chegar, que é, se eu vou escrever com uma voz de criança, eu tenho que regular a minha idade mental e emocional para estar... Identidade, exatamente. Que é eu ia dizer, para chegar à identidade dessa criança. Eu tenho uma UTA e eu posso te dizer, o meu caso é assim, e lá está, cada mulher é um diamante e cada mulher é livre. Eu, como mulher que sou, tenho várias facetas lapidadas, algumas arestas por ir e não certamente. Lapides tudo, não deixes que te lapidem totalmente. Não, senão serei maior que o diamante de Kimberley. Não convém. Aliás, convém que não sejamos perfeitos em nada. Não é verdade, senão vamos estagnar e que não tenhamos essa pretensão agora, muito sinceramente. Mas eu antes de começar ou usar sequer, porque para mim é uma coisa espiritual, antes de eu assinar o nome de um heterónimo, eu tenho que saber quem é que está mesmo a falar e quem é que está a escrever. Eu não ouso assinar um nome num poema se eu não tiver 100% a certeza que é aquela voz que me falou. Agora, chamem-me louca, chamem-me o que quiserem, mas para mim é uma sensação, é uma coisa espiritual. Eu sei que este poema vem daquela fatia do meu ser. Se eu fosse uma fruta, eu vou desvalorizar um pouco a coisa. Se eu fosse uma fruta, seria certamente uma laranja, em que vários gomos são várias partes da minha alma. Mas já agora, Ruth, já agora que estás a falar disso, deixa-me só pôr aí uma bucha. Estás-me a lembrar do Allan Kardec e do espiritismo, não é? Como é que se vê se eu agora está-me a falhar o termo a escrever por espera. o espírito, dita. Não sei que grafia. Sim, agora também me está a falhar o termo, mas há um termo técnico próprio. Não sei que grafia de paranormal, exatamente. Que é qualquer coisa de uma onda muito espiritual, em que portanto, nós estamos a ser, é um bocado como estamos a ser o veículo da escrita, sim. Exato, sim. Da Bíblia. Portanto, a Bíblia foi inspirada por Deus, e portanto quem escrevia era eu, mas quem me ditava, quem me orientava era a entidade divina. Se bem que nem todos os livros da Bíblia são assim, há livros de Bíblia que são história. Estamos a falar daquilo que fica do mais clássico da história religiosa sim. Ao nível do cristianismo e dos outros textos. Pronto, mas agora o espiritismo tem um bocado essa onda, não é? Psicografia, desculpa, era exatamente isso que não estava, ainda bem que lembraste. Portanto, por psicografia, portanto, aquilo é editado, o que tu estavas a dizer, eu acredito, e o acredito aqui é no sentido mais técnico do termo, acredito que há uma dimensão da nossa criatividade, sejamos poetas, artistas plásticos, músicos, o que for, em que, e muitos artistas que são confrontados com isso, nas entrevistas, nas reflexões e nas coisas que vão dizendo, admitem que há uma parte da sua criatividade que é inexplicável. Aliás, alguém que produz qualquer coisa de genial, e a sua educação e o seu percurso e toda a sua familiaridade com essa criatividade não aponta em algo que resultasse num objeto ou num produto, digamos, genial, a explicação é essa, a ideia da inspiração, não é? Eu costumo dizer que tudo o que eu faço é 97%, e não sou só eu, 99% é trabalho e 1% será inspiração. Mas às vezes a coisa inverte-se. Eu às vezes acho que a coisa se pode inverter em certos momentos da nossa criatividade. Mas isso estamos a especular, não é? E é maravilhoso que assim seja, sabes? Porque o não saber explicar de onde vem é que o torna para mim muito especial. Encantatório, mágico. Aliás, é uma coisa minha mesmo. A criatividade é isso mesmo. É por não se explicar, não é? Não tem que se explicar, ainda bem que não se explica. É misterioso, é enigmático. A criatividade é um amor incontornável e incompreensível.
eu adoro o lado místico da criação e em qualquer área, em qualquer os surrealistas, os dadaístas, a mim agradam-me particularmente, e não só por aquilo que produziram, e todo aquele que admite, que chega a esta assunção, a esta conclusão que isto aconteceu-me, não é? Trabalhei para isto, dediquei-me, procurei saber, procurei ser o mais perfeito possível, sabendo que nunca o sou, mas há uns 40 ou 50, 60%, não interessa, que eu não sei explicar, e é exatamente isso, ou aí nisso, que reside o encanto da coisa. É porque não consigo explicar. Porque aqueles que aliás, acho que era o... Epá, a minha memória hoje está um bocado fraca. Estamos com a net hoje. Mas acho que é aquele senhor, como é que ele se chama? Pá, o Eduardo Lourenço. Oh, meu Deus. Era o grande Eduardo Lourenço, que nos deixou há um ano e pouco, não é, como sabes, e grande filósofo, grande, enfim, vulto da nossa cultura, que ele dizia, ele referia-se numa obra chamada Tempo e Poesia. Talvez os primeiros livros, um livro da juventude dele, que eu tenho por aí e que gosto muito e que às vezes cito, e que ele dizia, os poetas que almejam, que acham que podem e devem dizer tudo, são tão vãos como as estátuas gesticulantes. Era mais ou menos assim que ele... ele queria dizer que, portanto, nós temos que ter uma certa humildade, uma certa não, uma grande, às vezes uma grande humildade em tudo aquilo que fazemos. Devemos sempre achar que aquilo que fazemos está muito aquém daquilo que podíamos vir a fazer e que outros poderão desenvolver e fazer muito melhor do que nós, mas ele também dizia que a ideia é que possamos continuar a persistir, a tentar melhorar, a continuar a desenvolver aquilo em que acreditamos, porque, e depois culminava mais ou menos nisto. E quando achamos que vamos pôr de lado, que estamos absolutamente frustrados porque não alcançamos coisíssima nenhuma, que foi uma perda de tempo, há uma eureka, um clique, há qualquer coisa que acontece, pode acontecer algo genial, não é? Eu acredito, não quer dizer que o meu processo de trabalho seja assim, porque de facto não é. Mas há momentos, há alturas em que acredito nisso, acredito que aconteçam coisas assim. Eu acredito. Olha, e isso acontece em várias áreas da vida. E vou-te citar um exemplo muito curto. Como tu sabes, aqui há tempo tive um acidente que me fragilizou bastante o braço e corri o risco de, inclusive, perder o braço mesmo. E tive alturas em que pensava, eu não vou aguentar com isto, isto não vai melhorar. Depois de ter ultrapassado a barreira de não perder o braço fisicamente, fui para a terapia e percebi que havia momentos de completo desespero no sentido de que isto não vai andar. E a minha terapeuta, a Inês Rodrigues, que é uma pessoa de luz na minha vida, disse-me, tu vais ter momentos em que, porque a pessoa está fragilizada, não é? E ela diz, tu vais ter momentos em que pensas que fizeste tudo e não tens um progresso, seja o que for. De repente vais acordar e vais conseguir mexer um dedo e nessa semana é para dar-te tudo o que tens, porque nessa semana vais desenvolver, seja o que for. Vais festejar até dizer chega. Exatamente. E realmente a recuperação aconteceu mesmo assim, em que havia fases em que se faz tudo com o terapeuta, faz tudo, e neste caso com a poesia, com a criatividade, com a ação, com o amor, com o ensino, com o estudo, com tudo, com a vida, e parece que não mexia nada, de repente acendia-se uma pequena faísca. Olha, mas se me permites, isso é muito curioso. Sim. É muito curioso. Nessa semana desenvolvia-se tudo, fazia uma data de coisas novas com a mão, com o braço. Nós temos que ter cuidado aqui porque estamos aqui não sei quanto tempo, tu geres lá isso. Olha, já estamos a hora e meia. Mas deixa-me só contar, isso estás a dizer é muito interessante. Eu tive uma senhora há 20 e poucos anos, numa outra chancela editorial onde fazia coordenação literária, que a senhora muito pesarosa, uma senhora que tinha sido professora, muito talentosa, eu tinha publicado, coordenado livros dela, e ela, portanto, é um bocado na linha, tem a ver com a vontade, eu sei que isto vai na linha da psiquiatria e até da psicanálise e das terapêuticas, etc. Pode haver um enquadramento, e há com certeza científico para isso, mas
há esse lado misterioso, enigmático, lunático, que nós estávamos um bocado a falar, que faz parte das nossas vidas, que não tem que se explicar, e ainda bem que não se explica, se é que algum dia isso terá resposta. Mas ela tinha 6 meses de vida por causa de doenças oncológicas e uma série era a triplicar, eram não sei quantas coisas de uma vez. A senhora, de repente, a vida dela caiu, portanto foi assim um choque tremendo. Ela, a partir daí, eu já a conheci nessa fase luminosa, não é? Nessa fase, já sei, ela depois contou uma história. Olha, a minha vida era trabalho, era casa, era um ritmo, uma coisa, vivia para o mundo, era uma máquina. Eu conheço outros casos, o nosso amigo Vontrina foi um bocado disso também, mas pronto, para não contar vários, a pessoa caiu em si, não, eu tenho que viver a minha paixão, eu tenho que fazer as coisas que gosto verdadeiramente, para as quais me sinto sensibilizado. A senhora começou a pintar, começou a escrever, a cantar, a compor e a fazer uma série de, creio que ainda é viva. E os 6 meses a 1 ano dos médicos já lá vão em 20 e tal anos, estás a ver? E isto tem a ver com o quê? Aliás, a psicologia trata um bocadinho estas áreas, estes fenómenos, estes ditos milagres da ciência, a vontade, não é? A entrega, a paixão pela vida, pelas coisas, o clique para dizer, não, viver não é isto. Este caminho que eu tenho feito até aqui, pá, é uma coisa maquinal, estonteante, absolutamente absurda, eu tenho que mudar de rumo. E às vezes é esse mudar de rumo, não é? Pode ser pelas artes, por isso é que há também hoje muito em voga, embora eu não acredite assim tanto como isso, mas há qualquer coisa de misterioso. Há uma psicologia pelas artes que tem salvo, digamos, e ajudado muita gente também, embora quando se quer pôr ali rótulos e enquadramentos a coisa começa a descambar, mas de forma livre e muito intuitiva, quando a pessoa se agarra às suas paixões, não é? Pode ser até fazer coisas em barro, esculpir, enfim, em casa. Pode ser a vida acontece. Não é? As coisas acontecem de forma inexplicável, misteriosa, e nós mudamos de rumo. Eu acho que isso olha, para alguém ou mudamos de rumo ou somos reencaminhados para o rumo que devíamos ter desde o princípio. Agora teríamos aqui mais toda outra conversa. Nós temos que fazer isto, Real. Vamos voltar aqui então ao momento. Recentrar. Sim, até porque eu tenho um compromisso às 5h30, portanto vamos ter que nos portar bem. Sim, então olha, acaba quando quiseres. Para culminar, Desgarrada e Rapsódia Poética, dia 30 de outubro, sábado, estão todos convidados. Mortosa, perto da lindíssima Ria. Ninguém no mundo tem uma Ria como a Ria de Aveiro, não é? Portanto, vai ser ali no recanto da Ria. Vai haver poesia da boa. Estão todos convidados, vejam as redes. Portanto, se alguém, não sei se queres fazer algum comunicado nesse sentido, para quem se quiser inscrever. Fala nisso. Sim, então, quem se quiser inscrever, tendo que teremos efetivamente um número de pessoas, um número limite de participantes, porque o espaço também é na casa. Apesar de ser ao ar livre, nós temos que saber as condições que temos que ter, não é? E toda a gente já sabe, eu não tenho que explicar porquê. Quem quiser ir, por favor, avise através do mail ou contactando diretamente comigo. Até dia 28. Queres dizer o mail? Sim. Vais por aí, não é? Pois. Sim, eu vou pôr, é rutcolasso@gmail.com, rutcolaco, com 2 L's, @gmail.com. Sem o C de cedilha. Sem C de cedilha. .pt ou ventos2 em número, ventos2 sábios, @gmail.com. Ou até por Messenger, ou como achar melhor, façam-me apenas chegar o número de pessoas que vão, que é para eu ter as condições e que o lanche típico chegue para todos, que é a minha maior preocupação, e que haja conforto e comodidade para acolher toda a gente. Não gosto de fazer coisas destas onde a pessoa está de pé ou está desconfortável, não. Eu quero toda a gente confortável e bem disposto e acolhido, e daí que é muito importante que se inscrevam e que me digam quantos vão, para eu preparar as coisas como deve ser. Para ser uma tarde bem passada, não é? Eu espero bem que sim. Se a noite se isto se prolongar para a noite, vamos ter uma braseira, e à volta da braseira haverá toda uma outra fogueira. Ora, tenho histórias de braseiras da minha avó. Vai para outra conversa. Sim, nós havemos de fazer um evento num dos sítios que vamos passar, que será uma braseira poética. Vamos ver o que acontece.
Esse conceito então é... Quem sabe aí perto da tua terra, a gente depois conversa. Olha Sardual, eu estou aqui bem perto do Sardual. Sardual é uma terra lindíssima, sabes que se chama a Vila Jardim. Olha, tens noção que eu vou ter que falar contigo sobre isso, certo? Constância, que é a terra do Camões, também lindíssima. Olha, sim, porque sim, não? Sim. Olha, podemos falar, uma delas pode vir para aqui, para o Sardual. Ok, está combinado. Eu arranjo aí a logística da coisa. Está bem? Maravilha, está combinado então, e olha, aceito. fica já mais ou menos prometido. Ok, obrigada. E olha, agradecer a quem tem estado ao meu lado, né, nesta loucura, porque sou sempre acusada de que não paro, que sou louca, e tu não paras, mas quando olho para o lado tenho toda a gente ao meu lado. E isto em termos virtuais e físicos, eu quero agradecer a todos, porque estão todos comigo. Quero-te agradecer a ti, que tiveste o tempo e a paciência para conversar comigo, que é sempre muito agradável. Opa, se não estivesse aqui, estava aí a trabalhar com a Célia a pôr plantas, ela está-me sempre a chatear para tirar ervas, para pôr plantas, e eu às vezes agora tenho aí uma espécie de testes para ver que não me apetece nada, também quero arranjar pretextos para não ver, não é? Mas tivemos aqui uma conversa interessante e valeu muito agradável. O meu agradecimento à Célia também por ter cedido o teu tempo para a poesia. É o computador dela, que o meu está no sítio. Ainda por cima, agradeço isso também. E também às entidades que nos estão a apoiar e que nos estão a receber e a acolher, o ICE, a Câmara da Mortosa, a Junta de Freguesia da Mortosa e o Rancho, que vai servir o lanche típico e vai ajudar na logística física da coisa. E até breve, como eu digo no meu grupo, porque não gosto de deixar ninguém para trás, caminhemos juntos. Está uma bela frase para terminar esta conversa. Olha, desculpa lá qualquer coisinha, foi assim um bocado eu sou sempre assim, olha, é o que sai, e às vezes o que sai não é bem aquilo que nós queríamos dizer, mas foi o que saiu. Obrigado por me teres convidado também, e olha, eu desejo que isto corra mesmo muito bem, e vai já pensando depois nas próximas e vamos falando sobre isso. Vou pensar. Obrigado, Ruth. Beijinho, obrigada. Beijinho para ti, tudo a correr bem. Obrigado. E continuação de bom fim de semana. Obrigada.